Acompanhe agora Livre Pensamento. Muito bom dia, amigos da TV Mundo Maior. Começa agora mais um programa Livre Pensamento, pensar e viver com liberdade, sempre tratando de temas à luz do espiritismo, né, fora do senso comum. E esperamos que você acompanhe o nosso programa hoje, que vai ser muito interessante. Tá? Você que está assistindo aí pela TV, você que está vendo pela internet, não deixe de mandar a sua pergunta, sua saudação e também as suas críticas, sugestões, para a gente bater esse papo aqui hoje, né? Então, gente, para conversarmos hoje, temos aqui a presença de Paulo Henrique de Figueiredo e Juliana Hilbert. Bom dia, Juliana. Olá, Lucas. Bom dia a todos os ouvintes. É uma alegria, né? A gente está aqui nessa segunda-feira. Olá, Paulo. Tá fechado. Microfone fechado, Paulo. Olá. Aberto agora? Agora Olá, sim. amigas. Olá, amigos. Estamos começando aqui mais um programa. Iniciando a semana, né? Vamos lá. Vamos ver o que o Espiritismo tem a oferecer de entendimento para a gente, né? Pois é, gente. Nós vamos trazer um tema muito interessante hoje, que apesar de, né, todo mundo já ter ouvido falar, mas ele tem um alcance que vai muito além do nosso senso comum, como eu disse anteriormente. Então, vamos falar sobre reencarnação. Qual é o tema do programa hoje? Papo de hoje. Qual a finalidade da reencarnação? Paulo Henrique, o que é que você pode nos trazer a respeito disso aí? Olha, a pergunta pode parecer óbvia, a resposta, mas não é óbvia. Porque a reencarnação era cogitada, né, desde a antiguidade. Nós vamos ver ela presente na Índia, na Grécia, lá nos mistérios órficos, né? Nós temos na Gália, em todas as partes do mundo, na China, nós vamos ter a concepção da reencarnação, o que já permite dizer que ela está presente como um conceito, né? Associado aos primeiros entendimentos da humanidade sobre a realidade. A questão é, qual a finalidade da reencarnação? Qual a relação nossa com a reencarnação? E eu acho que o ponto principal para compreender a ideia da reencarnação, isso leva em conta, né, o fato de que nós temos o pensamento grego, ele é uma influência permanente, né, no nosso pensamento, né? Em todas as épocas da humanidade, após a grande revolução do conhecimento proposto por Platão, Sócrates, depois Aristóteles, o mundo gira em torno dessa questão. O problema é que, quando você pega Platão, e ele sistematizou conhecimento segundo a ideia de ciência da sua época, nós temos dois aspectos na proposta de Platão. Um dos aspectos é o que era conhecimento científico da época. E o outro aspecto, ele está relacionado ao que ele fala sobre a questão espiritual. Então, nós temos o conhecimento científico disponível na época e a questão espiritual. São os dois aspectos da proposta de Platão. E quando ele vai tratar da reencarnação, então, havia um aspecto do conhecimento da antiguidade de que Deus, né, quando ele estabelece uma criação, ele estabelece ela da forma mais perfeita. Então, quando Platão vai tratar da ideia da reencarnação, ele vai considerar que a reencarnação ocorre quando a alma cai em erro, e ele acompanha isso segundo o mito.
A alma ela vai estar junto aos deuses, se desenvolvendo, alma imortal. E quando ela disputando para conhecer a verdade, né, para se aproximar do bem, ela age com algum tipo de egoísmo, né, com algum tipo de inveja, de orgulho, ela cai no mundo para superar o apego. E aí o Platão vai dizer, a primeira encarnação é sempre humana. E se ele comete mais erros, ele pode ter uma reencarnação no animal, que seria a metempsicose. Então, essa interpretação de Platão influenciou a história. Depois veio Aristóteles, que iniciou, né, sendo discípulo, né, sendo professor da doutrina de Platão, e depois criou a dele própria. E na dele, a vida era uma só. Então, essas duas coisas estão presentes na humanidade até hoje, não é? Agora, o Espiritismo, ele traz uma inovação. Essa inovação, né, esse entendimento que corresponde ao pensamento do século XIX, ligado à questão da evolução, ele vai colocar a reencarnação não como sendo um castigo, né? E aí ela só existiria em função daquele que errou. Essa é a interpretação que se pode dar do simbolismo da doutrina de Platão. Eu localizo aqui, olha, vou aqui ler um trecho. No Livro dos Espíritos, na questão 271, por que eu peguei aqui o Livro dos Espíritos? Porque é a referência primeira, né, da doutrina. E eu quero mostrar que esse conceito está presente desde o Livro dos Espíritos, depois ele vai ser trabalhado ano após ano, e lá em 64, né, 65, chega no auge do entendimento, né, da questão da reencarnação. Veja só, no Livro dos Espíritos, na questão 271, nós vamos encontrar o espírito só gradativamente avança. Então, essa aqui é a lei do progresso. Não lhe é dado transpor de um salto a distância que da civilização separa a barbárie, e é esta uma das razões que nos mostra ser necessária a reencarnação, que verdadeiramente corresponde à justiça de Deus. Né? De outro modo, que seria desses milhões de criaturas que todos os dias morrem na maior degradação, se não lhes tivesse meios de alcançar a superioridade, por que os privaria Deus dos favores concedidos aos outros homens? Então, essa lei, né, de evolução que atende a todos os seres humanos, demonstra a necessidade da reencarnação. É isso? Paulo, será que isso não vai exatamente mostrar o equívoco daquela ideia de criações privilegiadas ou reencarnações privilegiadas? Na verdade, a gente encontraria uma raiz disso em Aristóteles, né? Porque se a gente tem a visão espírita de uma unidade absoluta entre os seres, em que todos são iguais, em que todos têm a mesma origem e o mesmo destino, né, a oposição dessa ideia está exatamente em Aristóteles, porque ele vai dizer que não existe mais de uma vida, obviamente, né, e que nessa vida única existem pessoas que nasceram para serem, né, superiores socialmente e pessoas que nasceram para ser inferiores e para servirem aqueles que são superiores, né? Então, eu imagino que aí a gente vai encontrar uma oposição que permita a gente entender os caminhos que a filosofia seguiu nos séculos seguintes, não é isso? Veja, nós temos aqui três aspectos, três ideias. Uma delas é a doutrina da antiguidade, anterior a Aristóteles, e ela vai estabelecer a ideia da degradação ou degeneração. Então, nós espíritas, né, vamos lidar com a ideia da reencarnação e tendo como contraponto a ideia da reencarnação a ideia de uma vida única, nós temos que saber que o aspecto da ideia ou da vida única ou da reencarnação, né, nós temos três conceitos fundamentais na história da filosofia do conhecimento humano, né? O primeiro conceito, ele está ligado à antiguidade. Então, veja, nós temos Platão e a antiguidade,
Platão ele está causando uma revolução no pensamento da antiguidade. Aí nós temos uma negação da doutrina de Platão, que é de Aristóteles. Aí depois vai vir Jesus, né? E a gente pode dizer que Jesus faz a afirmação da reencarnação sendo necessária quando ele vai dizer, olha, é necessário nascer do corpo e do espírito, renascer do corpo e do espírito. Então, quando ele vai falar da necessidade da reencarnação, Jesus, ele está criando um novo caminho. E o Espiritismo confirma o que Jesus vem trazer. Então, o Espiritismo, ele é uma inovação do ponto de vista do método da gente conseguir a revelação junto aos espíritos e um período em que a ciência está mais desenvolvida, que a gente pode afirmar a lei do progresso na natureza, né? Então, vamos colocar aqui os pontos. 3 hipóteses. Antiguidade, degradação da alma. Então, a reencarnação estaria associada a uma degradação da alma, né? E não necessariamente numa estrutura que seja contínua, do simples ao complexo. Se você fosse imaginar uma degradação, ela teria uma degradação e depois uma evolução, né, natural. Mas o que a antiguidade, a forma pela qual a antiguidade lida com a reencarnação, ela não é por uma gradação. Então, você poderia reencarnar num animal, né, muito simples, sem passar por todas as fases. A própria degradação, ela não é paulatina. Então, essa teoria seria uma teoria da metempsicose, que está presente amplamente, né? Se você... algumas correntes do budismo, por exemplo, se você for conversar sobre a questão teórica do budismo, não do que Buda pensava, né? A mesma coisa, a diferença entre o cristianismo e a doutrina de Jesus. Então, algumas correntes do budismo vão colocar que a reencarnação nos seres da natureza é aleatória, assim, ela pode ter uma relação com a vida que você viveu, mas ela não tem ela não precisa ser paulatina. Um ser humano poderia reencarnar como sendo um pássaro, como sendo um inseto, né? E assim por diante, até que você tenha... Ou seja, não é um processo de purificação a relação com o corpo, né? Então, mas por isso que Aristóteles, Lucas, ele vai dizer assim, olha, a vida é uma só e a diversidade dos seres humanos, ela é natural. Então, os seres são diferentes entre si naturalmente, que não estabelece a igualdade. Quando você diz que o ser humano pode decair e necessidade da reencarnação e depois ele retoma o seu desenvolvimento, você está estabelecendo uma igualdade como causa final. Todos vão alcançar a evolução. Mas o processo, ele causa uma condição de que a reencarnação, ela não tem uma finalidade progressiva. Só a alma teria, por exemplo, em Platão. Então, o Espiritismo, ele vai acabar dizendo o seguinte, olha, se nos seres da natureza, né, se você tem seres na natureza, você tem a alma dos animais, né, se você tem a alma humana, né, se você tem os espíritos mais evoluídos. Então, o Kardec, ele vai concluir, isso vai estar bem claro lá nas suas 2 últimas obras, né, no Céu e Inferno e na Gênese, ele vai concluir pelo seguinte, não há necessidade de nenhum tipo de ser diferente, né, do ser único. Então, nós podemos dizer que existe Deus e todos os outros seres derivam de um só. Então, o ser espiritual é um só, né, no sentido de serem todos iguais. O que vai diferenciar são as fases evolutivas. Então, a clareza desse ensinamento está no Espiritismo. Então, o Espiritismo, ele vai realmente trazer uma nova concepção. A humanidade, conhecendo o Espiritismo, vai ter uma outra concepção do que é a realidade. Porque a reencarnação, então, ela é necessária porque todos os seres passam por todas as fases. Isso sim vai estabelecer a mais ampla, né, igualdade. Mas, Paulo, voltando um pouquinho na sua explicação, na questão da história, e talvez já ajudando a responder
também a nossa pergunta, qual a finalidade da reencarnação? Quando a gente vai para esses sistemas antigos que tratavam de degeneração das almas, né, e que eram sistemas reencarnacionistas em diversas religiões do passado, a gente encontra, como por exemplo no Código de Manu, na tradição hindu, a gente encontra uma concepção de que a finalidade da reencarnação seria uma espécie de castigo expiatório, uma punição, e que nos traz aquela ideia equivocada da heteronomia, quer dizer, através do castigo, o ser, ele simplesmente voltaria a ser obediente, né, através do medo, através da vergonha, da humilhação. Então, essa parece que era uma concepção equivocada e que ainda persiste até hoje, né, em muitos grupos, quando a gente vai conversar sobre a questão da reencarnação, né, talvez baseados na própria adulteração das obras de Kardec, principalmente ali no Céu e Inferno, né? E aí, essa concepção a gente precisa superar. E para isso que a gente tem que recorrer a Kardec original, não somente o Livro dos Espíritos, né? E aí a gente tem que ir para aquela pergunta 132, eu já vou antecipar aqui. Essa pergunta 132 do Livro dos Espíritos, a pergunta é exatamente essa: qual o objetivo da encarnação dos espíritos? Né? E aí, veja só, uma resposta muito interessante. Aí, se você quiser, a gente pode começar a ler aqui. Vamos ler, mas antes, vamos tratar dessa questão que você apresentou, né? Quando a gente vai tratar de ciência, de filosofia, tudo está relacionado ao raciocínio que leva ao conceito, né? Então, veja, quando você pega o mito platônico da reencarnação, ele vai dizer que a alma está se desenvolvendo junto aos deuses e aquelas, né, que vão desenvolver ali o apego, a inveja, essas, ele vai usar o símbolo, né, ficam mais pesadas. A asa perde as penas, ele fica sem a capacidade de se sustentar e cai no mundo. E a sua primeira encarnação é como sendo a alma humana. Essa figura da queda influenciou a humanidade depois de Platão para cá, porque essa ideia da queda ficou popularizada. Mas ela está associada não à doutrina moral de Platão, mas sim à concepção científica da época, que considerava que se você procurar no pensamento grego, ele vai lidar com a Era de Ouro, né, que seria um período que seria tudo perfeito. E aquela Era de Ouro degenerou para a condição que está se vivendo. Então, se você for pensar também lá na Índia, né, também há a concepção de a encarnação no mundo como sendo uma degeneração. Então, na Antiguidade, havia o conceito da degeneração. Jesus, gente, vem renovar várias concepções da Antiguidade que não são corretas. Vou dar mais uma aqui, clara. Olho por olho, dente por dente. Está presente na Antiguidade. E aí Jesus vai dizer, olha, esse pensamento está equivocado. Então, com relação à reencarnação, nós espíritas devemos tomar cuidado quando a gente pega fontes, que algumas fontes estão de acordo com a doutrina espírita sobre reencarnação e outras não. E aí vai causar essa confusão. E o ponto fundamental é exatamente a necessidade da reencarnação. Então, se você for pegar espíritos, né, muitos deles que não são espíritos superiores, eles vão dizer que a reencarnação é um castigo. Então, Lucas, vamos pegar aqui a concepção filosófica, né? Se você considerar que para ter uma encarnação é preciso, né, degradar-se, ou seja, cometer um erro que faria que você reencarnasse em função disso, então nós teríamos dois fundamentos filosóficos contrários à tese espírita, Lucas. Primeiro, a reencarnação não seria necessária, porque ela só ocorreria para quem errou. Segundo, toda encarnação é um castigo. Então, vamos pegar o raciocínio. A reencarnação não é necessária. Por quê? Porque ela só vai ser necessária quando errou. Então, e quando errou, qual é a finalidade da reencarnação? Um castigo. Então, essa concepção da antiguidade colocava a reencarnação como um castigo. Ah, mas será que é assim mesmo que se pensava? Basta pegar a tradição cristã, gente. Adão, ele está no paraíso. Não é aquela concepção semelhante à que eu falei da grega?
está num lugar maravilhoso, adequado. Aí você comete um erro. A partir desse erro, você é obrigado a cair no mundo e sofrer no mundo. Então, a ideia da queda de Adão e de Eva, interpretada desta forma, representaria um castigo, a reencarnação como castigo. Então, nós temos na antiguidade uma interpretação que pode levar a crer que a reencarnação é um castigo. Quem diz assim, toda reencarnação é um castigo, está partindo do princípio que ela não é necessária. Porque senão Deus estaria castigando todos. Então, e aí seria a ideia muito próxima do pecado original. Todo mundo que está reencarnando está sendo castigado. Porque o primeiro a ser castigado foi Adão e Eva, e toda a descendência que reencarna por castigo. É preciso raciocinar, Lucas, para a gente perceber a origem das ideias. Agora, se você interpretar Adão e Eva como sendo o espírito ainda primitivo, sem ter consciência de si, e quando ele se percebe morrendo, ele se percebe, é quando ele adquiriu consciência de si. Então, a gente diria assim, o Adão e a Eva estão representando a transição entre a vida animal e a vida humana. Então, você faria uma representação simbólica, né? A mesma coisa você pode fazer com Platão em toda a antiguidade. Então, a representação simbólica que o Espiritismo vai demonstrar, e para isso você precisa conhecer a evolução das espécies, que surgia já antes ali de Kardec, a gente consegue ligar todos os pontos. Os seres evoluem na vida, desde os seres mais simples até alcançar a condição humana, e a partir da condição humana ganham consciência de si e vão fazer uso da reencarnação para a sua purificação. Essa é a proposta espírita. Então, ela é necessária porque ela existe para todos os seres, a reencarnação. E a fase humana, a reencarnação vai servir para o propósito de desenvolver as faculdades da alma, e aí duas atividades. Separar-se da personalidade e adquirir os valores da alma, que são da união dos seres, junto a Deus, o desenvolvimento no mundo espiritual. Eu vou pegar aqui, Lucas, depois você em seguida lê o trecho que você fez referência. Eu vou ler aqui um outro trecho, quem quiser aí dar uma pesquisada, Livro dos Espíritos, questão 917. Questão 917 do Livro dos Espíritos. Olha só, a resposta dos Espíritos está dizendo assim: em face do atual extravasamento do egoísmo, grande virtude é verdadeiramente necessária para que alguém renuncie à sua personalidade em proveito dos outros, que de ordinário absolutamente lhe não agradecem. Então, o que eles estão dizendo aqui, os Espíritos? Hoje, na atual situação do mundo, você colocar em segundo plano a sua própria personalidade seria, né, a abnegação da personalidade, né, em favor do coletivo, que seria o devotamento, precisa de grande esforço. Então, esses dois movimentos, abnegação da personalidade e devotamento, eles são os movimentos que a alma faz para superar a condição de ligado ao mundo corpóreo, que ele vivenciou desde toda a sua fase primitiva e nas vidas entre os animais, né? E o devotamento, ele ampliar a sua condição adequada para viver entre os espíritos. Mas isso depende do livre-arbítrio, porque, como ele diz aqui, o egoísmo, ele está na exaltação da personalidade, é o inverso da abnegação. Então ele completa aqui: principalmente para os que possuem essa virtude, é que o reino dos céus se acha aberto. A esses, sobretudo, é que está reservada a felicidade dos eleitos. Pois em verdade vos digo que no dia da justiça será posto de lado e sofrerá pelo abandono, em que se há de ver todo aquele que em si somente houver pensado. Então ele está dizendo aqui, olha, o sofrimento do espírito que é apegado a si próprio é ficar sozinho, porque é o movimento que ele próprio criou, é o isolamento que ele criou. Aí ele sofre no mundo espiritual a consequência natural do egoísmo que ele criou. Até que ele se dê conta disso e faça o movimento da abnegação da personalidade e do devotamento. Então, nós enxergamos aí que o entendimento da moral espírita está associada a uma compreensão adequada
da metafísica e da ontologia. A metafísica é a compreensão das regras, das leis que regem, né, a realidade, além do que pode ser observado por meio dos sentidos, e a ontologia é um pouco mais profunda, ela vai explicar a relação entre os princípios. Então, entre os princípios, todos os seres são iguais, porque todos eles, em essência, correspondem, em sua diversidade, à unidade divina. Essa é a ontologia, né? A metafísica é exatamente a explicação da reencarnação como meio de progresso. Então, a moral, ela está associada tanto à moral que a gente deve conquistar aqui no mundo, isso vai ocorrer nisso que ele chamou no dia da justiça, que é a regeneração, né? Então, a regeneração vai fazer com que esse mundo aqui participe dele, todos aqueles que estejam ou disponíveis ou predispostos a agir segundo a abnegação e devotamento. E aí a gente vai construir um mundo feliz, né? E a partir da reencarnação no mundo feliz, a gente se prepara para a vida eterna, que é a não necessidade mais da reencarnação. Essa é a estrutura metafísica que o Espiritismo propõe. Então, a moral ela pode ser pensada como o recurso, né, que deve ser utilizado pelos seres humanos para a gente ter o progresso da humanidade. Ele pode ser compreendido como as leis que regem o mundo espiritual e ele pode ser fundamentado na essência dos seres, que são todos iguais, né? O que você acha, Lucas? Eu já vi uma pesquisa uma vez de que uma enorme parcela da população mundial acredita na reencarnação. Mas com essas observações, como eu disse, que fogem ao senso comum, a gente percebe que não é suficiente a gente acreditar na reencarnação, porque ela tem uma lógica muito simples a princípio, mas que é necessário compreender os mecanismos dela, né, e compreender a história da compreensão da reencarnação para que a gente não caia nesses enganos, porque o Espiritismo ele traz essa compreensão. O Espiritismo explica a reencarnação em detalhes e baseados em experimentação, para que não haja nenhuma dúvida, né? E quando a gente analisa com base nos preconceitos, né, nos equívocos do passado, como você disse, na ciência da época de Platão, ou então com base naqueles mitos, né, anteriores a eles ainda, então a tendência é que a gente caia na heteronomia. Então, por isso que a gente recorre à doutrina e a gente tem aqui o texto para ler, mas antes eu vou pedir a Juliana para ler as mensagens dos telespectadores. Vamos lá, Juliana. Trazer a participação de todos, né? A Elaine Maria Machado, a Évora, Joenilton, Jerusa, lá de Salvador, um beijo. A Rosângela Mille, a Ariane Neto, Deide Luce, a Deise Mansano, Cecília Reis, Paulinha Macedo, Milena Gracias, Ângela Maria Oliveira, Edelvis, Sueli Preto, Vinícius, Cláudio Luiz, a Vanja, a Liege e a Lizedir. Obrigada a todos pela participação. Quem quiser deixar alguma pergunta para a gente responder aqui, eu estou acompanhando, a gente traz aqui para o programa. Eu queria falar, Paulo, que você estava falando dessas 3 reflexões da antiguidade, da degradação, né? Da alma, da uma vida só, e a questão da reencarnação. Lá na Gênesis, no primeiro capítulo, quando você estava explicando, me fez lembrar a parte que ele fala que a pedra angular da doutrina de Jesus é o ponto de vista novo do entendimento de Deus, um Deus de sabedoria, de amor, de justiça e misericórdia. Então, na Revista Espírita de 62, tem um artigo que chama A Reencarnação, e o Espírito traz uma reflexão. Desde que o homem só quer pensar no amor, na sabedoria e na justiça de Deus, não basta só afirmar, né, que Deus é sábio, ama e é justo. É preciso ter o entendimento racional do que significa o amor de Deus, né, para com os seres, a sua justiça e a sua sabedoria. A gente pode falar um pouquinho sobre isso, Lucas, Paulo? Vai lá, Paulo.
Olha, o ponto principal do nosso debate aqui, né, está relacionado a compreender que a reencarnação ela não pode ser compreendida num sentido místico, mas sim, né, como lei universal. E qual a diferença entre as duas questões, né? Isso é muito importante para nós espíritas, porque o conhecimento do que não é acessível por meio dos sentidos, ele pode ser historicamente, né, no conhecimento humano, né, por três fontes. É claro que existem aqueles, que é o materialismo atual, que diz que não existe nada além do que pode ser observável. Nega qualquer hipótese de uma vida espiritual, né? Mas aqueles que consideram a vida espiritual possível, é muito importante que a gente reconheça três formas de você adquirir conhecimento sobre a questão espiritual. Um seria a revelação, o outro seria místico, e o terceiro seria o processo científico. Quais são as três condições? Elas estão representadas, gente, por três formas de interpretar a realidade universal. Aqueles que admitem somente a revelação, né, e essa revelação poderia ser direta de Deus ou por meio dos anjos, eles vão dizer o seguinte: a razão humana não é capaz de compreender a lógica do que é além do observável. Então, esses vão admitir assim: olha, só é possível adquirir conhecimento ser humano por meio dos sentidos. Né? Aqui a gente pode dizer que o catolicismo ele adota como base, né, por meio lá das origens em Tomás de Aquino, o Aristóteles. E aí a razão para Aristóteles só pode adquirir conhecimento aquilo que ele observa pelos sentidos. Então, quando a igreja vai adaptar, e Aristóteles dizia que não havia vida espiritual. Então, quando ele vai tentar misturar o cristianismo, né, o Tomás de Aquino, com o Aristóteles, ele vai dizer assim: olha, o homem pode ser inspirado, né, a respeito das coisas espirituais, ou por Deus, ou pelos anjos. E aí coloca que a gente sabe das coisas espirituais por meio desse sistema de revelação. Só que aí, usando o limite de Aristóteles, né, de forma adaptada, eles vão dizer assim: olha, a razão não consegue entender. A segunda forma de adquirir conhecimento das coisas espirituais seria o misticismo. E a doutrina dos místicos, né, do ponto de vista de como adquirir o conhecimento, vai dizer o seguinte: nós estamos na condição racional. O indivíduo pode ter a sua alma elevada a um tal desprendimento do mundo que ele alcança o conhecimento das coisas eternas. Então, essa doutrina, ela vai dizer que para você ter conhecimento das coisas eternas, você tem que estar desfocado das coisas materiais. Então, esse conhecimento não seria racional. E ele não seria possível anexar as coisas racionais que a gente aceita aqui. Então, o conhecimento místico, ele, por princípio, adota a questão de que, olha, as coisas místicas, elas não precisam estar conectadas entre si, como a razão humana faz para as coisas do mundo. A terceira forma de conhecimento é a forma que o Espiritismo propõe. E ele vai dizer assim: o conhecimento das coisas que regem a lei universal tem duas coisas importantes saber sobre elas. Uma, que as coisas mais complexas são reveladas pelos espíritos superiores, né? Mas tudo que eles falam pode ser confirmado pela comunicação com todos os outros espíritos. Então, o conhecimento das coisas além do mundo são o mesmo processo que a ciência, é o que o Espiritismo vai propor. E aí Kardec vai dizer: olha, os princípios lógicos que regem a matéria têm similaridade com os princípios lógicos que regem a matéria espiritual. Então, eles têm fundamentos diferentes, mas têm estruturas lógicas semelhantes. Eu vou dar um exemplo aqui. Os espíritos dizem assim: olha, a matéria
ela pode ficar numa condição cada vez mais etérea. Se você vai pegar no mundo corpóreo, isso tem razão de ser. Você tem até a matéria densa, né? E você vai tendo uma condição cada vez mais rarefeita. A gente poderia dizer, inclusive, você pode passar a terra, né? Você pode o líquido, você pode explicar o gás, né? O ar. E aí você pode falar de movimentos ou energias mais etéreas ainda, como as ondas eletromagnéticas. Então a gente vai do mais denso ao menos denso. Quando os espíritos vão falar sobre o perispírito, eles vão dizer assim, o perispírito, eles vivencia uma diferença de densidade semelhante ao que acontece com a matéria do corpo físico, mas com as particularidades próprias. Então, conforme o pensamento do espírito, ele pode ter um perispírito mais denso ou um perispírito mais etéreo. Então, quando ele é mais denso, ele pode ficar próximo às sensações do corpo físico. E quando ele é mais etéreo, ele pode ter características de expansibilidade, né, próximas do que a gente conhece como sendo as ondas eletromagnéticas, a transmissão do pensamento. Então, você veja, não estamos falando da mesma matéria, mas estamos falando de uma lei universal, uma única lei universal que rege as duas. Então, existem similaridades que permitem, então, esses 3 aspectos da ciência espírita. A comunicação dos conceitos fundamentais tem o controle dos espíritos superiores e puros. A confirmação do que ocorre no mundo espiritual pode ser feita experimentalmente pelo homem, uma metafísica experimental, conversando com a diversidade dos seres espirituais. E terceiro, a ciência do mundo espiritual pode ser compreendida racionalmente, pela similaridade da aplicação das leis. E é isso que fundamenta o espiritismo. Então a gente vê que ele difere, né, da revelação, né, passiva, né, difere do pensamento místico, porque o conhecimento é todo estruturado por leis, e fundamenta um novo caminho para a humanidade, gente. A metafísica, depois do espiritismo, ela passa a ter esse caráter experimental e tende a reformar todo o conhecimento humano, né? Então, acho que é esse o aspecto do nosso lidar com essas informações e o conhecimento espírita. É muito bom, Paulo, que você tenha trazido isso, porque quando a gente vai para um texto que está no Livro dos Espíritos, as pessoas vão para esse texto percebendo que não é uma opinião, não é um texto que saiu da cabeça de Allan Kardec, né, não saiu do pensamento da comunicação de um único espírito, né, e que é algo que é fruto de um processo de pesquisa, de fato, né, e que partiu, na verdade, da iniciativa dos espíritos que vieram nos comunicar esses princípios. Né? E aí, então, a gente pode agora recorrer a essa pergunta, essa resposta, que estão no item 132 do Livro dos Espíritos, que aí fica mais fácil a gente entender, vamos dizer assim, a autoridade do texto que está aqui, das informações que estão aqui. Por que eles são tão lógicos? Porque eles integram, eles respondem todos esses questionamentos, né? E eles respondem todas as dúvidas que tem a respeito disso, e é isso que torna a reencarnação o único princípio capaz de responder a questão da justiça divina de maneira tão lógica, de maneira tão fácil. Então, a pergunta que Kardec faz é: qual o objetivo da encarnação dos espíritos? E a resposta é: Deus lhes impõe a encarnação. Impõe, aí está no sentido de que ela é necessária, não no sentido de castigo. A gente vai fugir do conceito de castigo aqui o tempo todo, porque Deus lhes impõe a encarnação com o fim de fazê-los chegar à perfeição. Para uns é expiação, para outros é missão. Quer dizer, expiação também não está no sentido de castigo, está no sentido de realizar uma purificação através, né, das vicissitudes do mundo, né? E quando ele fala de missão, ele está falando de uma forma abrangente daquilo que também inclui as provas, né, que são os degraus que os espíritos vão subindo no sentido de cada um, né, passar por essas situações em que vai nos permitir a abnegação, né, a desmaterialização, a ampliação da força, né, pelo devotamento. Então, os espíritos continuam, mas para alcançarem essa perfeição, tem que sofrer todas as vicissitudes da existência corporal,
nisso é que está a expiação. Quer dizer, a expiação no sentido de que o espírito que passa por todas as provas, as vicissitudes aqui não são castigos também, né? São as alternâncias naturais do mundo corpóreo, né? E que elas permitem que o espírito se purifique, né? A cada desafio superado. E aí que está a expiação. Quer dizer, a expiação também não está aí no sentido de castigo. E é por isso que a doutrina consegue afastar esses conhecimentos equivocados para levar a compreensão da encarnação ao sentido mais puro possível, né, Paulo? Veja aí, tudo aquilo que a gente falou está presente nesse item que você leu, como em todos os outros, né? E algumas coisas a gente precisa saber interpretar. Quando a pessoa pensa na palavra impor, e muitas vezes, Lucas, na tradução, a gente tem que pegar o sentido original francês, porque às vezes a mesma palavra que em português tem um sentido mais absoluto, em francês não tem. Então, em francês, se você for buscar o sentido da palavra, e às vezes a gente até pode buscar em determinado período, você pode pegar o uso dessa palavra em francês no século XIX, né? Quando você faz isso, você vai perceber que tem uma diferença do uso dessa palavra em português e da original em francês. Então, em português, impor é usado mais, né, no sentido, em último sentido, de violência. Você vai impor ao outro. É esse o sentido que a gente utiliza aqui mais naturalmente. Mas em francês, a ideia de impor, ela pode ser utilizada no sentido de impor de violência, mas ela pode ser utilizada no sentido de necessário, Lucas. E para a gente não é comum usar o impor no sentido de necessário, né? Então, se eu dissesse assim, olha, estou segurando aqui um objeto, né? A natureza impõe a esse objeto a condição de que se eu soltá-lo, ele vai cair. A gente não faz uso do impor dessa maneira, com relação ao movimento. A gente pensa que impor é algo que obriga o outro a fazer alguma coisa. Então, o impor está no sentido do necessário. Então, se a gente usasse a palavra necessária, né, a lei faz com que seja uma condição necessária a este objeto cair quando solto. Certo? Então, quando eles vão dizer que Deus impõe, eles, na verdade, no texto original, está significando no sentido de que Deus coloca como sendo necessário para uma determinada finalidade. Então, Lucas, pode parecer detalhe a gente falar essas coisas, mas elas são muito importantes, né? Na linguagem filosófica, algo que é necessário é o oposto de algo que é contingente. Então, o ser humano, ele vai vivenciar a reencarnação de forma necessária até que atinja o grau evolutivo adequado, ou seja, passe pelo mundo feliz, e vai vivenciar, então, a última encarnação necessária. E aí ele vai viver no mundo espiritual em favor da criação divina. E aí mas ele não vai reencarnar de novo? Não, ela não é necessária, mas ela pode ser contingente. O que fez com que Jesus, espírito puros, né, depois de toda a trajetória dele, estando ali como ministro de Deus, reencarnasse entre nós de forma contingente, para mostrar a verdade da forma mais clara e absoluta, para que o mundo possa tomar o seu caminho, que é a grande revolução moral que nós vamos viver. É isso aí, gente. É para isso que a gente procura compreender esses conceitos de forma mais profunda, para isso que serve a pesquisa, né? Para isso que serve o estudo, para que a gente perceba que reencarnação não é um conceito tão simples, né? Ele tem nuances e a gente não pode se deixar equivocar por ideias falsas. E é para isso que a doutrina espírita está aí para a gente estudar. É isso, Juliana? É isso. E quero agradecer, né, a oportunidade da gente poder estar sempre juntos estudando a doutrina. Um abraço a todos, até uma próxima. Até a próxima, gente. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Até o próximo programa. Você acompanhou Livre Pensamento.
agora, Psicoevangelizando. Oi. Uhum. Oi.